E no vídeo de hoje vamos falar de mais uma virose muito perigosa para a espécie humana. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, então hoje vamos falar sobre a hidrofobia, também conhecida como raiva. Então observem aqui como que está esse animal. Percebam aí, ó, que além dele estar muito agressivo, né, ele também está babando muito. Nós vamos entender por que isso vai acontecer aí nessa doença tão perigosa para nós, tá certo? Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar nesse vídeo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, porque toda semana nós temos continuação das aulas aqui, tá joia? E ao final das matérias eu sempre deixo exercícios de fixação para vocês, belezinha? Então, bora para nossa aula. E é o seguinte, hidrofobia é uma doença grave, até coloquei de vermelhinho, ó, quase sempre fatal, quase sempre, tá certo? Que acomete praticamente todos os mamíferos, ok? É uma infecção viral do cérebro transmitida por animais. Então, pode ser transmitida aí pelo cachorrinho, pelo gatinho, tá certo? E por vários outros mamíferos. Então, é muito perigoso. Morcegos, hematófagos, também pode acontecer essa transmissão. Então, eu vou explicar para vocês. É o seguinte, ela vai provocar uma inflamação do cérebro e da medula espinhal. Quando o vírus atinge a medula e o cérebro, é quase sempre fatal, tá certo? Então é muito perigoso. Relembrando, sistema nervoso central, tá? Se você ainda tem alguma dúvida sobre o sistema nervoso central, periférico, eu sugiro que você volte nessa aula aqui, ó, e dê uma olhada, faça uma revisão sobre o sistema nervoso, tá certo? Então aqui nós temos uma representação mostrando o encéfalo, o cérebro, tá? E nós temos esse cordão que vai descendo aí pelas suas costas, que é a medula espinhal. Gente, pelo amor de Deus, não confunde medula espinhal com medula óssea não, tá joia? É o seguinte, as principais características então dessa patologia, dessa virose. O agente etiológico é o lisavírus. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, é muito interessante que o nome desse agente etiológico, ele vem de uma deidade. Sim, grega. Acredita nisso? Então é essa aí, ó, é essa deusa que se chama Lisa. A Lisa é uma deusa que ela é associada à loucura, à frenesi, entendeu? Então, por isso a raiva, né, dos guerreiros. Então, essa aqui seria a deusa Lisa, que deu nome a esse agente etiológico, que é o lisavírus. Por quê? Porque as características que essa doença apresenta são características justamente de frenesi, de loucura, de raiva, né? Por isso o nome, tá certo? Então vamos lá. É um ribovírus de cadeia simples, então apenas ali, ó, nós temos apenas uma fitinha, tá? E seria essa aí uma representação desse carinha. O período de incubação dele é entre 20 e 60 dias. Então, após o contato, entre 20 e 60 dias, pode começar aí a ter os sintomas. Beleza até aqui? Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Vou estar respondendo todos vocês, belezinha? Vamos lá. Transmissão. Como que vai acontecer isso, professor? É o seguinte, o contato com a saliva dos animais, né, os mamíferos doentes, principalmente através de mordidas ou arranhões.
Então, por exemplo, o cachorrinho, né, está doente. Ele vem brincar com você e tal, ainda não chegou naquela fase em que ele começa ali a babar, toda aquela situação, não. Aí ele vem, pronto, arranha ali a sua perna, brincando, seu braço, aí vem e lambe. Com isso aí, você já está infectado, tá certo? Então, no ambiente urbano, nós temos que tomar cuidado com cães e gatos, tá certo? Olha aí, ó. O cachorro vem bravo e tal, morde você. Você vai ter contato com a saliva dele. Ele estando doente, infectado, ele vai transmitir para você. Ou senão aí, ó, arranhou a perna, aí depois ele vem e lambe, né? Os animais, né, eles quando eles têm um machucado, eles lambem ali aquela ferida. Quando você tem algum machucado, eles vêm cheirando e tentam lamber. Já perceberam isso? Então, muito cuidado. E no ambiente rural, nós temos que tomar muito cuidado com os morcegos hematófagos. Gente, nem todos os morcegos são hematófagos, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui, que geralmente os morcegos hematófagos, eles se escondem bastante em grutas, em cavernas, tá certo? Então aqui, ó, nós temos um monte de morceguinho aí, presos aí ao teto, né, de uma caverna, tá? A maioria é frugívoro, ou seja, ele vai comer ali a frutinha dele e tal, não vai te perturbar, tá? Às vezes pode perturbar aí na sua casa e ele vai ali deixar um guano para você, vai defecar ali e vai deixar ali bastante sujo, né? As áreas onde ele pegar como referência para dormir, tá certo? Agora, o hematófago, ele costuma ficar sempre no ambiente, então geralmente é cavernas. Eu tive a oportunidade de entrar em algumas grutas aqui na região aqui de Minas, da cidade de Piuí, sabe? E nós encontramos alguns morcegos hematófagos lá. E o interessante, gente, onde eles ficam presos no teto, no chão tem uma poça de sangue coagulado, sabe? Na época em que eu tive essa experiência, a gente não tinha celular para filmar, fazer esses vlogs, essas coisas de hoje em dia, não, era mais complicado. Então eu não tive a oportunidade de filmar nem de fotografar. Mas onde eles ficam, você vê um sangue coagulado no chão, sabe? É assim, para quem nunca viu aquilo, né? Eu ainda não tinha cursado, não tinha nível superior, só ensino médio. Aquilo para mim foi, nossa! Então vamos lá, vamos continuar nossa aula, tá certo? Então morcego hematófago são, né, algumas espécies, não todas, fiquem atentos a isso, tá? Sinais e sintomas dessa doença. No homem, eu dividi em iniciais depois de 24 a 48 horas. Observa aqui comigo. Os sintomas iniciais parecem muito com sintomas de várias doenças, várias. Febre moderada, pessoa insônia, não consegue dormir, dor de cabeça, ansiedade, sensação de dor e formigamento no local da mordida. Então, assim, essas primeiras aqui, febre, insônia, cefaleia, ansiedade, diversas doenças têm, tá certo? Então, olha aí, ó, uma pessoa, olha o rostinho dessa senhora aí, ela tá assim, parece que tá sem dormir há um ano, né? E olha aí, ó, com febre. O maridão dela olhando aí a febre, né? Então, são sintomas assim muito gerais, né? Vamos falar dessa forma. Agora, quando passa ali, ó, 24 horas, período de 1 a 2 dias, olha o que vai acontecer. Excitação cerebral com crises de delírio e agressividade. Então a pessoa começa a ficar agressiva, começa a ter delírios e tal. Então, olha só o perigo que é essa virose, gente. Então ali, ó, em 1 dia ou 2, você já tem esses sinais e sintomas, certo? Agora, tem mais? Tem. Então, nesse período também vai ter espasmos musculares dolorosos. Sabe quando você já teve cãibra? Então, você vai ter uma ideia. Cãibra, quando você fica, né, o músculo contrai ali, você vai ter vários espasmos. Eu coloquei essa mão como referência. Mas, assim, se você é forte, curte ver coisa mais pesada,
eu sugiro a você que busque, tem um vídeo na internet mostrando a evolução da raiva. Aqui no YouTube não tem, porque esse tipo de conteúdo é muito forte, eles, né? Agora, na COS TV, eu não sei se tem. Eles, um senhor, né, com hidrofobia, mostrando ali a evolução dele. Gente, é muito triste. Muito, muito triste. Tá certo? Se você quer ver, busca esse vídeo aí na internet que você vai achar. Outra coisa, convulsões, paralisias, elevação da temperatura, então uma febre alta e asfixia terminal. Certo? Se você tem paralisia da musculatura, você não vai conseguir respirar. Certo? Então, vai morrer ali, ó, com falta de ar. O doente geralmente vai morrer por causa disso aí, ó. Paralisia dos músculos respiratórios, que ajuda aí, ó, sua caixa torácica a expandir antero-posterior e látero-lateral. Certo? E esse termo aí, hidrofobia. O que vai acontecer? Os músculos da deglutição, eles vão ser afetados. Certo? Então a pessoa começa a se engasgar até mesmo com a própria saliva. Com isso, a pessoa começa a babar, a espumar a boca, tá certo? E quando a pessoa coloca um golinho de água na boca, ela engasga, então hidrofobia, medo da água, ela não consegue mais tomar água, certo? Gente, é muito triste essa patologia, tá? E então é por isso que existe esse termo hidrofobia, fobia, medo hidro de água, tá certo? Porque a pessoa não consegue mais, por isso que fica aquela babando. Agora, quando nós falamos sinais e sintomas de animais doentes, né? Encefalite é uma inflamação do encéfalo, né? Uma inflamação do cérebro. Então o cérebro fica inflamado. Isso aí causa muita dor no animal, tá certo? Muita dor de cabeça. O animal fica agressivo excessivamente, aumenta a salivação. Por que, Daniel, aumenta a salivação? Por causa que eu acabei de te contar, né? Pela incapacidade de deglutir. Ele não consegue mais engolir a própria saliva. Então fica desse jeito aí, ó. É o mesmo cachorrinho que eu utilizei no início do slide. Então fica babando dessa forma aí. Isso daqui é um dos sinais, tá? E tem que tomar muito cuidado, certo? Então olha aí, gente, é triste, é muito triste isso, tanto em humanos quanto em animais, né? Tratamento, gente, olha só. Quando a prevenção não ocorre e você tem ali a doença, né? Pode-se utilizar esse protocolo aqui, ó, que se chama Protocolo de Tratamento da Raiva Humana. Esse protocolo você encontra também na internet. Ele é baseado em quê? Coloca a pessoa em coma e vai administrando os antivirais e medicamentos ali que a pessoa necessite, tá certo? Mas pode ser que não dê tão certo. Bom, então assim, gente, é melhor prevenir. Tá? Agora você me pergunta assim, Daniel, e a prevenção? A prevenção é o seguinte, da raiva urbana, nós sabemos, fundamental a vacinação de cães e gatos, tá? E principalmente os doguinhos aí, os gatinhos que são de rua, né? Então pegar esses animaizinhos e literalmente, né, vacinar todos. E também chega uma certa época do ano que aí os órgãos de saúde, né, eles fazem campanhas de vacinação para todos os bichinhos. Tanto que você que tem cachorrinho deve ter costume de todo ano levar para vacinar. Não é verdade? Cachorrinho, gatinho, né? E quando nós falamos da zona rural, né? Nós temos que ter uma vacinação em massa do gado, principalmente onde tem os morceguinhos hematófagos, que eles curtem bem, viu? Tirar o sangue ali de cavalo,
de gado, até de seres humanos, já houveram casos, tá? E o engraçado, eu até assisti um documentário muito interessante que falava sobre como esses morcegos fazem isso, né? Eles conseguem ir no lugar onde que você tem uma circulação ali e tal, né? Bastante circulação, eles mordem ali e o engraçado é que o animal não sente. E aí ele fica lá com a linguinha lá tomando sangue. Então, assim, é engraçado, eles estão ainda estudando para saber como que isso acontece e o animal não consegue perceber, né? Às vezes percebe ali pelo peso, ali, pelo animal tá ali firmando nele, né? Numa pata, né? Agora tem seres humanos que já tiveram aí os morceguinhos na cabeça enquanto dormiam e só viram no dia seguinte. E aí você me pergunta, professor, existe vacina contra a raiva? Vou te dar uma notícia boa, existe sim, tá? Que é essa vacina raiva, tá? Do vírus inativado. Ela é feita pelo Instituto Butantan, tá certo? Quando nós falamos de vírus inativado, é aquele vírus que não tem a capacidade de desenvolver a doença, tá certo? Então pode ficar tranquilo. Tá? E ela é indicada para a prevenção da raiva em crianças e adultos. Tá? E esta vacina pode ser utilizada antes e após a exposição ao vírus. Tá? Então ela pode ser tomada aí, ó, como vacinação primária ou como dose de reforço. Agora, quem que tem, né, prioridade para tomar essa vacina? Quem pode tomar essa vacina? Geralmente, gente, a vacina pré-exposição é oferecida a indivíduos que têm alto risco de contaminação com esse vírus. Tá? Aí você pergunta assim, uai, mas quem que estaria em constante, em permanente risco de se contaminar com esse vírus? Existem pessoas, olha aqui, ó, pessoas que trabalham em laboratórios de diagnóstico, de pesquisa ou de produção do vírus da raiva. Então, nós temos que produzir o vírus para a gente conseguir produzir a vacina, tá certo? E esses indivíduos têm que fazer um teste sorológico a cada 6 meses, tá? Agora, é só esses profissionais então? Não, calma aí. Também deve ser considerado, olha aqui, ó, indivíduos que têm um risco frequente de exposição. Como assim? Tem mais? Tem veterinário, né? Ali os ajudantes, os assistentes dos veterinários, né? Os tratadores de animais também têm, então, direito a essa vacina aí. E tem que ficar bem atento, tem que tomar direitinho, tá certo? Tem mais pessoas? Tem sim. Olha só, caçadores, guardas de caça, fazendeiros, tá? Trabalhadores florestais, taxidermistas é aquela turma que prepara o animal para fazer uma exposição, tá certo? Os espeólogos são aqueles profissionais que vão entrar aí, ó, em grutas, cavernas e tal, para fazer pesquisas, estudos, tá certo? E outras pessoas, especialmente crianças, que vivem ou viajam para áreas de alto risco, por exemplo, que tenham muito morcego hematófago. Né? E aí, essas pessoas também, todas elas, têm que fazer testes sorológicos, mas aí cada caso é um caso, vai depender do médico e ele vai saber ali de quanto em quanto tempo que ele vai pedir. Belezinha até aqui? Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, beleza? Agora, quando eu falo de vacina pós-exposição, então é aquela vacina que é aplicada quando a pessoa já teve ali contato com animais que têm aquela patologia e tal, a pessoa foi exposta, tá certo? Então, olha só, deve ser iniciada imediatamente ao menor risco de contaminação, então rapidinho, tá? E a administração dessa vacina deve ser feita sob supervisão médica, tá? Em um centro de tratamento antirrábico especializado. Então não é em qualquer lugar também não, tá? Então fica atento, tá certo?
Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque toda semana nós temos continuação das aulas aqui, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!